A nossa Bíblia é em Hebreus capítulo 11 e vamos ler o versículo número 7. Falamos da última vez sobre o arrependimento e hoje vamos falar sobre a fé como elementos da nossa caminhada no processo da salvação, como nós nos tornamos, de facto, não apenas cristãos nominais, mas crentes vivos em Jesus. Então nós vamos ler agora, irmãos, Hebreus capítulo 11, o versículo número 7. Pela fé, Noé, devidamente avisado das coisas que ainda se não viam, temeu, e para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Amém. Os irmãos podem ficar sentados. Meus irmãos, quando nós falamos do arrependimento, abordamos um tópico que muitas vezes não é falado, mas que a Bíblia coloca como o primeiro passo no processo da salvação. Por isso nós lemos, por exemplo, em Marcos, estas palavras: arrependei-vos e crede no Evangelho. Nós nunca lemos na Bíblia assim, crê só. O crer só não existe na Bíblia ligado à salvação. O crer está sempre integrado num processo de que faz parte o arrependimento. O que é o arrependimento? Já vimos que o arrependimento é um entendimento de que na nossa vida estamos a seguir um caminho que é contrário àquilo que Deus tem para nós. E nós mudamos de caminho, mudamos de mente, mudamos de direção, e então nós começamos a produzir aquilo que a Bíblia chama os frutos dignos de arrependimento. Portanto, arrependimento não é só uma questão de dizer, eu lamento muito. Não, é uma questão de nós sentirmos em nós uma tristeza e uma convicção de que, de facto, estamos a viver alguma coisa que ofende a Deus e que não é boa para nós. E nós consertamos, emendamos o nosso caminho. Esse é o primeiro passo. Mas, diz assim, arrependei-vos e crede. E em Hebreus, naquela lista de 6 coisas que são enumeradas como os rudimentos da doutrina, diz assim, prossigamos até à perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento, primeira coisa, e depois, e de fé em Deus. A fé é a segunda coisa. Então, irmãos, nós vamos falar um bocadinho hoje sobre fé, sabendo que é impossível falar de fé em 15 minutos, que é quanto eu vou demorar mais ou menos. 15 minutos a 1 hora é o que eu costumo demorar. A primeira coisa que nós temos de pensar é que, assim como nós falamos que o arrependimento é na mente, manifesta-se em palavras, mas depois dá fruto em ações, a fé é exatamente a mesma coisa. A fé começa na nossa mente pela compreensão da verdade. Não há fé em mentira. A fé verdadeira é incompatível com aquilo que é falso. Há pessoas que às vezes acreditam muito até cegamente em coisas que simplesmente não existem. Ou até que são verdadeiramente falsas. Ora, isso não é de facto a fé bíblica. A fé bíblica é crer, sim, mas crer na verdade. Então, a fé, podemos dizer assim, a fé verdadeira, ela assenta em factos. São factos. Nós, quando falamos de fé, quer dizer, crer, é crer em quê? Em factos que são verdadeiros. Por exemplo, nós não podemos crer em sensações ou em sentimentos. Há pessoas que são muito dadas aos sentimentos, às sensações. Mas isso, nós temos sensações e sentimentos em todo o lado. Uma vez eu atendi uma senhora que diz que sentiu na igreja alguma coisa semelhante ao que tinha sentido num jogo de futebol no estádio. Que era um sentimento, uma sensação. Irmãos, isso não tem nada a ver com fé.
Então, a fé é fé em factos. Por exemplo, vamos pensar na pessoa de Jesus. O que é que nós temos de crer absolutamente essencial sobre Jesus? Os irmãos têm Bíblia? Vamos abrir um bocadinho. Então, nós lemos assim na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 3. Reparem, 3 coisas que o apóstolo Paulo diz que são factos sobre a vida de Jesus e que nós podemos crer neles. Então nós lemos assim, 1 Coríntios 15, o versículo 3. Eu vou lendo, senão demoramos muito tempo. Se o irmão não apanhar o texto, ouça. Diz assim Paulo: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi. Primeiro, que Cristo morreu pelos nossos pecados. Isto é um facto. Está certo? Não depende de eu crer, de eu sentir, de eu achar. Não, é um facto. Jesus morreu e morreu porquê? Pelos nossos pecados. Segunda coisa, que foi sepultado. É muito importante nós crermos isto, que Jesus, ele foi sepultado. E a Bíblia não diz que Jesus morreu e ressuscitou. Diz que Jesus morreu, foi sepultado e ressuscitou. Isto é muito importante. Quando nós falamos do batismo, os irmãos vão perceber-se como é importante nós sublinharmos isto. Porque quando nós falamos do batismo, e vamos ter batismos no dia 29 deste mês, é importante porque o batismo é também um sepultamento, à semelhança de Jesus. Portanto, segundo facto, ele foi sepultado. Terceiro, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, o Evangelho ele tem estes 3 elementos a respeito de Jesus, são factos. Nós temos de crer e podemos crer que Jesus morreu. Qual é o segundo? Foi sepultado. E o terceiro, que ele levantou-se dentre os mortos. Amém. Irmãos, e graças a Deus que ele se levantou dentre os mortos, porque hoje muitas pessoas nos dizem que todas as religiões são boas. Pois é, mas Confúcio morreu e a sepultura dele tem lá os ossos dele, se ainda existirem. Buda morreu, a sepultura dele tem lá os ossos dele. Maomé morreu, estão lá os ossos dele. Jesus morreu e a sepultura está vazia. E vem-nos dizer que é igual. O que é igual? O que é que pode ser igual? É completamente diferente, é único. Então, este é um facto inegável. Há coisas às vezes que as pessoas acreditam, por uma questão até de tradição, de ouvir, por exemplo, que quando era criança Jesus operou muitos milagres. Até há uma narrativa que Jesus curou um passarinho quando era criança. Irmãos, nós não temos que crer em historinhas, não é? Não temos de acreditar nisso. Nem faz muito sentido. Que Jesus fez de Pedro o líder da igreja. Não diz isso em lado nenhum. Não diz isso. Ou outras coisas, não é, que nós nem vamos aqui falar, até para nem ofender os irmãos. Nada disto são factos para nós acreditarmos. Então, só há fé verdadeira quando há verdade para crer. E a verdade está na palavra de Deus. E por isso nós, como igreja, ao longo dos séculos, a igreja tem sempre de combater pela verdade. Para não permitir que o erro entre na igreja, os desvios que o apóstolo Paulo chama o naufrágio na fé. Aqueles que fazem o naufrágio na fé. É como quem vai num barco e de repente o barco vai ao fundo. Então é preciso manter a fé à tona. E a fé à tona é a fé na verdade. Muito bem. Mas há um elemento muito importante na verdade. É quando nós dizemos assim, fé na verdade, não é só num conjunto de verdades doutrinárias. Porque a nossa fé na verdade é a fé numa pessoa que ele mesmo é a verdade. Então isto é absolutamente fora de tudo. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade. Então a verdade não é um livro, nem é um compêndio de dogmas doutrinários. A verdade é uma pessoa. E quando nós temos fé, nós temos uma relação viva com a verdade. Com Jesus, nós podemos conhecê-lo pessoalmente e podemos experimentar o poder da sua verdade, que transforma, que é uma luz, que afasta as trevas, da confusão. Quantas pessoas andam tão confusas? Acreditar em quê? Mas o que é a morte? O que é que há depois da morte? O que é que eu devo fazer para agradar a Deus? E há tanta confusão. E o segredo é este.
é ir a Jesus. Jesus é a verdade. Amém? Agora, irmãos, falamos, portanto, na nossa convicção, na nossa mente, a verdade. Vamos passar agora para as palavras. E é muito interessante que a Bíblia diz que a fé verdadeira confessa-se com a boca. A fé verdadeira confessa-se com a boca. O que é que quer dizer isto? Há dois aspectos, pelo menos, em que as palavras têm a ver com a fé. A primeira é quando nós falamos com Deus em oração. Ninguém pode orar se não tiver fé. Ninguém pode orar. Então, diz o escritor aos Hebreus assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador, quer dizer, que recompensa aqueles que o buscam. Então, qualquer pessoa que ora, que clama, às vezes até no momento da aflição, ela está a ter um ato de fé, porque ela dirige-se a Deus, e isso é um ato de fé, quando a sua boca invoca o nome do Senhor. Por isso a Bíblia diz assim: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invocar o que é? É com a boca. Mas há um segundo aspecto das palavras da fé. É quando o Senhor diz que nós não devemos ter qualquer hesitação em confessar a nossa fé nele perante os homens. Isto agora já nos traz um bocadinho de aperto, porque às vezes nós temos um pouco de relutância, para não dizer vergonha, de confessar que nós cremos em Jesus, que nós somos dele, que não nos envergonhamos dele, pelo contrário, que temos grande orgulho no nosso Salvador. E diz assim a palavra: se com a tua boca, agora estamos a falar de palavras, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Segundo texto. Agora é Jesus a falar, diz assim: digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Irmãos, e agora os crentes tímidos têm que arranjar uma solução. Porque às vezes nós estamos numa situação perante colegas, perante familiares, e como é? Nós vamos assumir a nossa fé quando às vezes nos incitam, quando às vezes nos provocam. E o que é que nós vamos dizer? Claro que nós não vamos estar a confessar religião, não é isso. Mas nós temos de confessar uma coisa que a Bíblia diz para confessar, que é a nossa fé em quem? No Filho. No Filho. E é o seguinte: quando nós da terra confessamos a nossa fé no Filho, Ele nos céus confessa a nós o nosso nome perante quem? O Pai e os anjos. Irmãos, já viram o nome do irmão, o meu nome, ser pronunciado pela boca do nosso Salvador? E Ele diz: eu conheço, este é meu filho. Porque Ele não se envergonhou de mim, confessou o meu nome na terra e eu também o confesso diante dos anjos de Deus. Por isso, meus irmãos, nós temos de compreender que a fé não é só uma coisa que nós guardamos na mente. Não, é algo que nós também transformamos em palavras. Falamos de Jesus. Dizemos: olha, tu não crês, está certo, eu respeito isso, mas na minha vida, Jesus tem mudado a minha vida. Tem transformado, tem abençoado o meu lar, a minha família. E nós não nos envergonhamos disto. Há alguma vergonha? Alguém tem alguma razão para se envergonhar de Jesus? Certamente que não. Então a fé é também isto. Agora, irmãos, vamos ao aspecto talvez mais complicado. É o aspecto das ações. Então, mente, palavras, ações. A fé está na mente, é um conhecimento da verdade e uma convicção da verdade. Nós confessamos com a nossa boca. Agora, há ações. E este é talvez o ponto mais importante quando nós falamos de fé.
Eu vou aqui perguntar uma coisa aos irmãos, para ver se todos compreendemos. Se eu disser assim, quantas pessoas aqui acreditam em mim? Ninguém? Era o que eu suspeitava. Vamos lá, não há ninguém assim que... Quem dá mais? Ninguém acredita em mim. Nem a família acredita em mim. Estou mesmo mal. Temos ali um irmão tem pena de mim. Levantou o braço. Muito bem. Agora, se eu perguntasse assim, quantos irmãos aqui acreditam que eu existo? Podem levantar o braço. Alguns não levantam. Será que nem isso? Nem isso. Depois também há os irmãos que não gostam de levantar o braço. Quem está aqui que não gosta de levantar o braço, levanta o braço. Meus irmãos perceberam? Se eu disser assim, foi o João que levantou o braço e disse, eu acredito no pastor. Bom, mas eu posso pôr o João à prova. Digo assim, João, então vamos fazer o seguinte. Durante um mês tu vais fazer tudo aquilo que eu te pedir. Se ele confia em mim, eu não vou pedir coisas más, não é? Ele já começou a baixar o braço, não é? Meus irmãos, os irmãos compreendem que às vezes nós dizemos assim, Jesus, eu creio em ti. Mas creio em ti o quê? Creio que ele existiu, é isso? Há 2000 anos, é isso? Fé é isso, fé é acreditar que a pessoa existiu, mas também existiu Jesus, existiu Napoleão, existiu muita gente na história. Isso é fé. Fé é crer que alguém existe. Meus irmãos, fé é muito mais do que isso. A fé não é acreditar que, a fé é acreditar numa pessoa. Isso, a fé bíblica, é acreditar numa pessoa, mas acreditar de tal maneira que a pessoa está disposta a correr um risco. Eu há bocadinho estava a desafiar o nosso irmão, se ele de facto acredita em mim, a fazer aquilo que eu lhe digo. E ele não está, pelos vistos, muito feliz com essa ideia. E faz muito bem. Agora, irmãos, quando nós falamos de fé em Deus, que tipo de fé? O Senhor olha para nós e Ele diz, mas tu crês em mim como? E agora nós vamos ler aqui um texto no capítulo dos chamados Heróis da Fé, que é Hebreus 11. Hebreus 11 está cheio de exemplos de fé e nós vamos ver de facto o que é fé. Eu vou ler no capítulo 11, escolhi uma personagem que é Noé, no versículo 7. Nós lemos no início este versículo, que diz assim, pela fé Noé, divinamente avisado, temeu e preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Fé, fé, fé. E agora os irmãos podem continuar a marcar aqui e vamos ao primeiro livro da Bíblia, capítulo 6, Gênesis 6. E lemos no versículo número 8, uma outra palavra que anda sempre ou muitas vezes a par de fé, que é a palavra graça. Então vamos ler aqui, Gênesis 6, o versículo 8, diz assim, quando o Senhor viu a humanidade que tinha atingido uma degradação de tal ordem, que o Senhor depois enviou o dilúvio, não é, para destruir aquela geração. E nós lemos no versículo 8, Noé, porém, achou o quê? Graça. Meus irmãos, nós muitas vezes não entendemos fé, porque também não entendemos graça. O que é graça? Nós temos uma definição, temos aprendido o que é graça. Nós dizemos graça é um favor imerecido. A salvação é pelas nossas obras ou é pela graça de Deus? É pela graça de Deus. Noé achou graça. E porque Noé achou graça aos olhos de Deus, o que é que Deus fez com Noé? Deu-lhe uma revelação. Foi Noé, para escapares à ira que virá sobre este mundo, constrói uma arca.
E o que é que Noé fez? Ficou sentado a dizer, não, eu vou ser salvo pela graça, não vou fazer nada. Foi isso? Há pessoas que eu não sei porquê, acham que graça é assim, Deus faz tudo. E eu só tenho que esperar, porque é tudo pela graça. Irmãos, isso não tem nada a ver com a Bíblia. Porque o facto de Deus ter manifestado graça foi quando ele revelou o segredo, que era Noé fazer uma obra. Uma obra. Qual era a obra? Construir a arca. Irmãos, e aqui entre nós, que obra difícil. Se Noé não tivesse construído a arca, o que é que tinha acontecido? Ele tinha anulado a graça de Deus. Deus tinha tido graça, misericórdia, mas ele não tinha tido o quê? A fé. Então os irmãos têm de entender muito bem isto. Quando nós entendemos isto, muita coisa na nossa vida muda. Deus relaciona-se connosco pela sua graça e pela sua misericórdia. Podemos dizer assim, Deus dá sempre o primeiro passo. Em tudo, até num outro aspecto da salvação, que é a nossa reconciliação com Deus. Quando há uma reconciliação é porque duas pessoas estão zangadas. E para haver reconciliação, algum deles tem que dar um passo. E aí é que está o problema, é que às vezes nenhum deles quer dar o passo. Mas o que é que o Senhor fez? Ele deu o primeiro passo. Quando é que ele deu o primeiro passo? Quando enviou o seu próprio filho. Irmãos, não há passo maior do que este. Ele enviou o seu filho. Mas agora nós temos de dar um outro passo. O passo de Deus é a sua graça, porque nada motivou Deus a amar-nos. Não há nada em nós que nos leve, que leve Deus a amar-nos. Deus podia perfeitamente existir na eternidade e por toda a eternidade sem o homem. Irmãos, pensa o seguinte, o que falta eu faço a Deus? E o irmão, que falta é que nós fazemos a Deus? Agora é o seguinte, nós achamos graça aos olhos de Deus. Esse é o milagre do amor de Deus. E agora o que é que o Senhor diz? Assim, agora tu dá um outro passo em direção a mim. Então, o apóstolo Paulo diz em Efésios, diz assim, pela graça sois salvos. Mas não acaba aí. E diz, mediante a fé. O que é fé? A fé é a resposta do ser humano à graça de Deus. Irmãos, alguém duvida que Deus quer salvar todos os seres humanos? Deus quer salvar a todos. Agora, a Bíblia diz que todos serão salvos? Não. Porquê? Porque Deus dá o primeiro passo, mas a pessoa não sai da sua posição. Ela continua na sua rebeldia, na sua religiosidade, nas suas ideias, no seu pecado, continua ali, não sai dali. Agora, quando nós damos um passo, isso é fé. E a fé é sempre uma ação. Então agora, meus irmãos, para terminar, nós vamos só entender isto. Fé na Bíblia é sempre uma palavra que implica ações. Vamos aqui ver Noé. Qual foi a ação? Eu já disse. Qual foi? Qual foi o ato de fé dele? Foi preparar a arca. Se os irmãos forem por aqui fora, nesta lista, eu desafio os irmãos em casa, leiam e vejam porque é que estas pessoas tiveram fé. E vão descobrir o seguinte, porque elas fizeram qualquer coisa. E é por isso que a Bíblia diz, pela boca do apóstolo Tiago, ele diz assim, tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Há pessoas que creem que Deus existe e acham que isso é o máximo. Mas ouçam o que é que Tiago diz. Também os demónios creem e estremecem. Os irmãos acham que os demónios não acreditam que Deus existe? Claro que acreditam. Mas eles têm fé? Têm fé. Aliás, eles nem têm possibilidade de arrependimento já. Eles caíram da sua posição, não creram na bondade de Deus, na glória de Deus, no poder de Deus e juntaram-se ao inimigo de Deus. Eles sabem que Deus existe, sabem. Meu irmão, não importa nada se você crê que Jesus é bom, que Ele morreu, que Ele ressuscitou. Isso tudo é muito importante, mas isso não é fé. Fé é o dia em que nós damos um passo em direção a Deus. E o Senhor sabe qual é o passo que cada um de nós pode dar, deve dar, para ter
salvação. Então nós lemos aqui a respeito de Noé. Se fôssemos ver no Novo Testamento, nós vamos encontrar Jesus sempre a exigir um passo de fé. Sempre, sempre, sempre. Não há nada na Bíblia em que Deus opere sem pedir ao homem que dê alguma coisa que seja fé. 4 amigos levaram um à presença de Jesus. A casa estava toda cheia, eles estavam desesperados porque o amigo estava doente, eles queriam que Jesus o curasse. E eles foram por cima, abriram um buraco em cima, desceram Jesus, e diz assim o Evangelho. E Jesus, vendo a fé deles, onde é que estava a fé? Eles falaram alguma coisa? Eles disseram, Jesus, nós queremos em ti. Eles disseram alguma coisa? Não, o que é que eles fizeram? Uma obra, uma ação. Eles desceram. Quando eles se esforçaram, lutaram para descer o seu amigo perante Jesus, Jesus viu uma coisa, que eles tinham fé. Nesta noite o Senhor está a olhar para cada um de nós que está aqui. E Ele sabe quem tem fé e quem não tem. Nós vivemos numa cultura de uma fé religiosa. O Evangelho da Igreja Primitiva foi engolido pela religião. Transformou-se numa coisa de rituais, de uma fé nominal, uma coisa que não afeta a vida da pessoa. E esses, infelizmente, não vão experimentar a salvação de Deus, porque não têm fé. E nesta noite, nós queremos despertar cada irmão que está aqui a ter uma fé verdadeira, a dizer, Senhor, eu quero dar este passo em direção a Ti. E se não tiver forças, faça como o paralítico, quando o Senhor disse, levanta-te e anda. E eu fico sempre impressionado como é que um paralítico se podia levantar. Mas Jesus, o que é que Ele mandou? Mandou levantar. E é impressionante, mas o paralítico, sem ter capacidade física para o fazer, ele creu. E quando ele creu, ele fez um gesto. E quando ele fez um gesto, houve uma força que fortaleceu as suas pernas. Ele começou a levantar-se, a erguer-se. E de repente, aquilo que era impossível aconteceu. E ele estava curado. Pela graça, sim, mas também pela sua fé. E é isto que Deus quer operar na nossa vida. Meus irmãos, não vamos ficar numa fé vazia, uma fé religiosa, uma fé que não obedece. Fé é obediência. Noé creu e por isso obedeceu. E nesta noite o Senhor deu alguns sinais, nós não costumamos contar sinais pela internet, mas o Senhor hoje mostrava uma irmã que está a assistir pela internet ao nosso culto, e o Senhor diz o seguinte, que esta irmã, ela durante o dia, ela chorou várias vezes, com angústia. E ela está aqui, e o Senhor tem uma palavra para esta irmã, e a palavra é esta, que o Senhor hoje a vai consolar. E um dos textos que o Senhor deu para ela foi o Salmo 116, o versículo 8. Pois esta irmã pode ler, 116, o versículo 8. Mas também, de uma forma muito semelhante, uma outra irmã. E o Senhor tem acolhido as suas lágrimas por causa de um problema com um filho. E o Senhor promete que a vai ajudar. Estas irmãs creem que Deus pode fazer isto. Têm fé para que Deus faça isto. E finalmente, meus irmãos, o Senhor mostrava hoje no nosso meio uma fogueira. A chama um pouco fraca, mas aquela chama era expeditada. E transformava-se numa fogueira forte, uma fogueira intensa. E nós começávamos a sentir aquele calor, que não nos fazia mal. E o Senhor dizia, esta noite eu quero avivar a fé do meu povo. Vamos ficar de pé, vamos glorificar o nome do Senhor.